Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai é, absorver um conteúdo de desimportar razão para um ser se importar na vida, sobre uma referência de status, de ser um agente de administração potencial, né? As regras, elas fazem isso nos seres, só que existem regras que são qualificadas na intimidade de um ser sobre a exposição de treinar um objetivo. E nesse objetivo a gente tem vários caminhos de individualidade objetiva, ou seja, vários esportes. Se você parar para pensar, o próprio profissionalismo de um ser lhe faz um esportista, porque esse ser desimporta e desesporta dessa importabilidade características que vão se assemelhar com pessoas da mesma via de importância, e elas vão colecionar dados de admiração, dados de importância. É como se você vissem mães conversando umas com as outras e você olha a imagem assim, parece que elas já se conhecem há muito tempo, porque elas têm uma facilidade de comunicação e de entendimento uma com a outra, né? E aí, por que isso acontece? Porque simplesmente são mães, né? Elas partilham essa concessão de mudança por treino de objetivo em valor, né? E a porta desse valor é o nome, é essa identidade que lhes faz um certo polo de atração uma para com a outra, não é mesmo? Bom, então, pegando essa importância, esse conteúdo de importância, hoje a gente vai tendenciar nossas razões de conhecimento para processar um encadeamento lógico das personalidades que buscam entre nós, seres humanos, uma certa individualidade objetivada pela prática do esporte chamado handball, né? E se por acaso algum dia nós acharmos que vale a pena praticá-lo, a gente já vai ter um pouco de conhecimento a esse respeito, porque lembrando, o esporte, né, ele não só salva vidas, mas ele coleciona relações de vidas por partilhar conhecimentos em comum. E aí a troca de conhecimentos em comum é administrada como experiência, né? São experimentos químicos que trandencionam-se os organismos por digestão dessas energias diferenciais de potenciação, né? Bom, tem gente que comemora e comemora porque aprende, né? Aprende a lidar com essas variabilidades de ser e estar sendo, né? Para alguém, para um time, para uma troca de conhecimento, e isso é ganhar a vida, né? A vida, ela não é natural. A vida, ela é um artifício de ganhar, né? A gente tá sempre procurando ganhar a vida,
procurando nas dimensões de viver caçar aquilo que nos faz sentir vivos, ganhar a vida. E dentro desses caçadores, existem os caçamentos que são as considerações de que já somos ganhadores, né? Somos vitoriosos. Agora existem as pessoas que não consideram casadas e estão caçando viver, né? Existem todos esses lados arquétipos que desacionam os seres nessas relatividades de conhecimentos e de regras. A obediência ou inobediência está atrelado muito ao ser em conexão com a sua vida, a sua individualidade. E nessa estratégia de jogar consigo mesmo, às vezes esse ser se apela por acreditar na dimensão de observação e comparação que está perdendo. Mas seria isso perda? Será que a perda para alguém não é um ganho para outro? Bom, dentro dessas dimensões de partilhar, existem considerações de raciocínio para os seres pensantes que se dizem perderem no jogo, mas ganharem no amor. Perderem na associação de um treino, de um jogo, mas ganhar em outro. E aí a relatividade diz paciência e adicente a desenervação que posicionava frente a isso, porque em certas partes o ser humano ele cria modelo de adimensionar a perda, e aí ele se aperta reciclando essa informação em si, dizendo que perdeu, até que ele encontre uma positividade, um decaimento que disposiciona-se um ganho. E aí ele sai caçando esse decaimento. Mas, querendo ou não, a gente, ao envelhecer, a gente cria posicionamentos de proteção frente a esses decaimentos de artifício sobre treinos em ações. E a gente treina ser pacientes frente às tomadas de falta, né? As diversificações que relativizam a nossa ida frente à desistência. E aí a gente arma jogo para isso. E a gente se vê jogando o jogo, outros jogos, não é mesmo? Então isso é capacitação de nós, autores dessa vida. E quando a gente tem relações com jogos, a gente pratica a mensuração de nós mesmos frente às regras. Vamos conhecer então agora a dimensão de nos elevar ao interior de uma formulação de campo, né? De jogo, de uma formulação de campo. Então essa composição que desativa muitas pessoas a serem munidas dessas perspectivas de reflexos físico-químicos que atravessam o ser em biologia e destonificam eles para se adaptarem não só a esse jogo e às regras, mas a si mesmo e às suas molecularidades de partilhar todo o potencial ativo que
essa prática pode lhe dar, né? Então, handball, né? Handball. Bom, vamos conhecer esse esporte, e aqui a gente já vê que ele é escrito na língua inglesa, né? Ele é em inglês, ó. Hand vem de mão, né? Vem desse dispositivo orgânico que consegue a conexão, ó. Tá vendo? E essas conexões que atravessam a mensuração desse valor aqui, ó, consegue elevar a apreciação por tato. E aí a gente tem uma escala de tato. Escala de tato. Que sobre o contato faz a transdução de sinal a um organismo. E essa superfície de bola é uma superfície que está preparada para o tato contínuo, né? Então a gente tem o contínuo, o efeito contínuo do tato. E isso é muito engraçado, olha só. É engraçado. Por que é engraçado? Porque olha só, o sorriso, ele se faz o tempo todo presente nessa constante. Ok? Olha aqui. Tchan. O sorriso, ele nada mais é do que o arco da exportação da bola. E quando a gente toca na bola, a gente toca a desexpressão de potencial de sorriso, ó. E o sorriso entra em nós. Então, quando alguém manda você sorrir, ela tá mandando uma bola, né? Manda uma bola para você. O handball é um esporte coletivo que envolve duas equipes com o objetivo de vencer uma a outra. Então existe uma certa vitória em objetivo entre duas razões. Só que essas duas razões são chamadas de equipe. A equipe ela faz com que uma área concilie-se a partir da estratégia que a equipe condiciona ser e estar. Então existe uma graça aqui, ó, de expor e se ativar no interior dessa área para fazer com que a equipe, sobre as doações de rendimento diária, possam fazer com que os seres, sobre as estratégias de posicionamento, consigam elevar a habilidade em comum para que eles cooperem buscando o objetivo, né? A vitória. Então isso é muito legal, né? Existem ganhos em várias dimensões nesses processos cognitivos dos seres trabalhando em equipe. Só que ao mesmo tempo que tem coisas boas, pode surgir coisas que são desafiadoras, né? E alguns podem sair perdendo bastante, né? A equipe vencedora é aquela que marcar o maior número de fazer gols na baliza adversária.
No handball, a bola é jogada com as mãos, por meio de ações de passes e lançamentos. O nome dessa modalidade esportiva é proveniente da língua inglesa, visto que hand significa mão e ball significa bola. A bola de handball é feita de couro. Então, vamos pegar aqui, ó. Bola de couro. Há duas categorias de bola: com cola, resina e sem cola, resina. Com cola ou sem recola, né? Então existe a bola com resina, que é a cola, e sem resina. Bom, então vamos disparar uma importância para saber sobre isso, né? Bola, mão e tal. Para quem não conhece disso e chega já para conhecer esse jogo sobre o reflexo de um status de conhecimento de futebol, ele se apresenta ao handball com um complexo de inferioridade frente à superioridade de reconhecimento do futebol. E aí ele começa a julgar a equivalência de um ser se ativar por jogo de utilidades com outras regras, com a mão. E aí a apreciação ela devaga de certo modo. Então é bom que a gente tire as amarras dessas considerações para elevar o potencial dessas armações lógicas a maior ampliação, sem defeito de alelo desimpulsionado pela prática de outros esportes, né? Ou seja, o preconceito. Para os homens, a bola com cola tem entre 58 e 60 centímetros de circunferência e pesa entre 425 a 475 gramas. Já para as mulheres, a bola com cola tem 54 e 56 centímetros de circunferência e pesa entre 325 e 375 gramas. Porque existe uma certa diferença anatômica reconhecida pela academia entre o homem e a mulher. Dentro dessas estaturas, faz-se importante preparar essas ferramentas de jogo, por exemplo, a bola, para que ela seja recepcionada de forma coerente com o biotipo dos jogadores, né? E esses movimentos são lindos, né? Principalmente para um homem que vê mulheres jogando. Existe esse artifício de que flui ao homem a tomada de beleza que prepara o homem a caçar mulher, né? A vibrar além, né? Os seus hormônios e tal. E para a mulher é a mesma coisa, né? Só que a prática extensiva disso pode mudar esses artefatos, né? Essas questões de sensações, né? Você olhar para as partes dos jogadores e sentir aquele efeito, né? Porque é inegável, né? Existe essa atração por organismo e recepção de valores, principalmente quando existe aquela precisão de modelar esse corpo que se faz potencial de toque a um homem, né? E aí a gente se vê tocando, né? Ou desejando tocar aquilo que diz ser belo. E olha só, praticar esporte faz com que as pessoas se tornem belas porque elas conseguem cuidar, né, dessa munição fisiológica, né, do estado de equilíbrio do organismo. E existem homens exigentes, viu? Mulheres exigentes. Então cabe a nós, né,
entender sobre isso. Origem e história do handball. Origem e história. Inicialmente, o handball era jogado no campo ao ar livre com 11 jogadores. Então, ao ar livre com 11 jogadores. Aqui, ó, no início, né? No início. Em locais fechados, como o salão, por exemplo, o handball foi introduzido por G. Wallström na Suécia em 1910. Então, no salão, em 1910, ele é introduzido. Wallström na Suécia. Em 1919, o handball foi desenvolvido pelo atleta e professor de educação física, o alemão Karl Schwelz. Então vamos anotar esse nome aqui, ó, G. Wallström. E aí, em 1919, esse professor de educação física alemão o Karl S. Schellens ele desenvolveu melhor o handball, né? Nesse ano, ele e outros colegas de trabalho reformularam o esporte para deficientes visuais, chamando de Torbal. Para deficientes visuais. Caraca. Massa, né? Toda bondade tem seus interesses, né? Mas isso é tranquilo, saudável. O handball de campo fez uma aparição nos Jogos Olímpicos de Munique em 1936. Em 1936, ele apareceu então nos Jogos Olímpicos. Olympics. Entre 1938 e 1966, ambas as modalidades do handball de campo e salão foram disputados em diferentes campeonatos mundiais, com o handball de salão gradualmente ganhando mais predominância. Dessa forma, não demorou muito para que ele se difundisse pela Europa e para outras partes do mundo. Em 1946, foi fundada a Federação Internacional de Handball. Então, em 1946, fundada a Federação de Handball. 46 Internacional de Handball. Internacional. Qual foi responsável
organizar os primeiros campeonatos mundiais de handebol de salão. Assim, a partir do Mundial de 1966, o formato de handebol de campo foi abolido de competições oficiais definitivamente. Internacional, a qual foi responsável por organizar os primeiros campeonatos mundiais. Então, Federação de Handebol Internacional, qual organizou os primeiros campeonatos mundiais. E aí, handebol de salão. Handebol de salão. Mundial de handebol de salão. Agora essa parte ficou difícil. Assim, a partir do Mundial de 1966, o formato handebol de campo foi abolido. Então, dessa forma, em 1966, o de campo, o handebol de campo foi abolido. De competições oficiais, definitivamente. Assim, o handebol passou a ser executado oficialmente somente em quadras fechadas com um formato de 40 por 20 metros, sendo jogado por 7 jogadores, incluindo um goleiro. Então, 40 por 20 metros, 7 jogadores. O handebol masculino participou pela primeira vez das Olimpíadas em 1972, nos Jogos Olímpicos de Munique. Por outro lado, o feminino foi introduzido em 1976 nos Jogos Olímpicos de Montreal. Primeira vez das Olimpíadas. 1972, 1976, masculino e feminino. Agora eu não entendi aqui uma coisa, né? Deixa eu ver aqui. Jogos Olímpicos, em 1936, Jogos Olímpicos. Aqui fala que em 36. O handebol de campo. De campo. Né? De campo em 1936. Agora o de salão. É essa aqui que é a diferença. Olimpíadas. Handebol de salão. Então é isso. Atualmente o handebol é praticado em mais de 180 países do mundo. Então, 180 países praticam esse esporte. Mais de 180 países praticam esse esporte. Além disso, a Federação Internacional do Handebol possui um total de 209 federações associadas. 209 federações associadas. Isso é parte do procedimento de organização dos países frente a essas questões, né? Que não são tão abertas para o público leigo, né? A pessoa ela precisa de estar inserida ou de um estudo mais acadêmico para entender dessas dinâmicas, né?
O handball no Brasil. Handball no Brasil. Acho que eu estava escrevendo errado. Handball. No Brasil, o handball passou a ser reconhecido a partir dos anos 30 através de clubes ligados à migração alemã na cidade de São Paulo. Com o crescimento da modalidade na cidade, começou a ser organizado campeonatos de handball. Em 1940 foi fundada em São Paulo a Federação Paulista de Handball. Esse momento foi um importante passo para a consolidação de esportes no país. Muito legal, né? Da 1930 a gente tem o início do reconhecimento. Inicia o reconhecimento em 1940 foi fundada em São Paulo a Federação Paulista de Handball. Fundada a Federação Paulista de Handball. Esse momento foi um importante passo para a consolidação de esportes nos países. Em 1979 foi fundada a Confederação Brasileira de Handball, com sede na cidade de Aracaju, Sergipe. Esse órgão é responsável pelos eventos de handball que ocorreram no país. Em 1979, Confederação Brasileira de Handball. Confederação Handball. Aracaju, Sergipe. Atualmente, diversos estados possuem equipes de handball com destaque especialmente em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. Então existem várias equipes no Brasil atualmente. Equipes no Brasil. Entretanto, mesmo que o handball tenha certa representatividade no país, esse esporte ainda é menos praticado em comparação com o futebol, vôlei e basquetebol. Então existe essa questão, né? Aqui no país, o handball ele não é muito entusiasta, né? Apesar de terem equipes. Aqui a predominância é o futebol. Handebol feminino. Nos Jogos Pan-Americanos de 1999, no Canadá, a seleção feminina conquistou a medalha de ouro. Dessa forma, a equipe foi classificada para os Jogos Olímpicos de Sydney, Austrália, no ano 2000. Em 2013, na Sérvia, a seleção brasileira sagrou-se campeã do Campeonato Feminino Mundial de Handball. Olha, para o país, isso é importante porque o país ele fica sendo reconhecido de uma certa forma de de forma educativa, né?
Essas questões de discussão social sobre a relevância de um país ganhar no esporte são várias, mas frente a outro país, né, tem esse reconhecimento dos atletas que são brasileiros e que intermediam-se sobre a educação esportista para revelar o Brasil sobre os demais países que competem esse estímulo de atividade física, né? E existem fenômenos que acontecem mediante a informação que é recepcionada aos brasileiros de que a equipe do Brasil ganhou, né? Isso faz com que a equipe brasileira se arme em glória e dessa graça crie uma certa razão de estímulo para a prática, né? Então a mídia ela manipula muito a massa, principalmente a massa que é entusiasta da informação que a mídia trafega. E às vezes a baixa ou a alta ela depende muito da informação, né? A informação que delibera os agentes eleitos para acarrear essa informação, ou seja, as equipes, né? Esses técnicos e demais participantes. São questões a serem discutidas, até porque existem muito dinheiro para esses espetáculos que volta e meia são questões, né, a serem postas na mesa. Regras e fundamentos do handball. Tá. Vamos abrir outro aqui. Agora a gente vai aprender as regras e fundamentos. Coisas que eu acho bastante interessante. Cada equipe é formada por 7 jogadores, sendo deles o goleiro. Então a gente tem 7 jogadores. O jogo é dividido em 2 tempos de 30 minutos cada, com um intervalo de 10 minutos entre cada etapa. Então a gente tem 30 minutos, intervalo de 10 minutos e mais 30 minutos. 1 hora de partida. Existem 2 árbitros, auxiliados por um cronometrista e um secretário do jogo, responsável pela súmula. 2 árbitros. Árbitros. Olha, eu não sei o que é árbitro. Árbitro é aquele que, por acordo das partes interessadas ou designação de tribunal, é indicado para dirimir uma questão. Mediador, juiz. Aquele que faz cumprir numa competição ou disputa as regras estabelecidas para a modalidade de esporte que está sendo praticada. O juiz. Então árbitro é isso. O juiz. Então existem 2 árbitros e auxiliados por um cronometrista. E um secretário de jogo. Responsável pela súmula.
Quando a bola está nas mãos do jogador, ele pode dar até 3 passos até arremessá-la para outro. Então, de posse da mão da bola, o jogador pode dar 3 passos até arremessar a outro jogador. Isso também vale para o tempo, ou seja, cada jogador pode permanecer com a bola nas mãos durante no máximo 3 segundos. Isso faz com que o handball seja um jogo dinâmico. Ou 3 segundos. Caraca, por isso tem um cronometrista, né? O goleiro dentro da sua área de gol e no momento defensivo do jogo é o único jogador que pode encostar com os pés na bola. Em qualquer outro momento do jogo, como no momento ofensivo, por exemplo, o goleiro pode jogar somente com as mãos. Então essa questão de jogar com os pés é no momento defensivo. Então vamos frisar aqui, goleiro único que pode encostar com os pés na bola no momento defensivo. Faltas. As faltas são cometidas quando há toque de bola com os pés ou outras partes do corpo. Então, faltas. Quando a bola é tocada pelos pés ou outras partes do corpo. Também é considerado falta se um jogador tentar arrancar a bola das mãos de outro jogador. Então é falta quando um jogador tenta arrancar a bola das mãos de outro jogador. Assim, dependendo da gravidade da agressão entre os jogadores, há advertências e punições. Advertências e punições. Advertências e punições. Dependendo da forma de relacionamento entre os jogadores, né? E esse cartão amarelo, igual no futebol? Para que serve? O cartão amarelo serve como uma advertência ao jogador
que cometeu alguma falta. Então é uma forma de mostrar claramente a advertência. Se o jogador for advertido com um segundo cartão amarelo como punição, o mesmo deve ficar 2 minutos fora da quadra. Vamos mostrar a advertência. Se levar 2 cartões, o jogador precisa ficar 2 minutos fora da quadra. Se for advertido com um terceiro cartão amarelo dentro do jogo, o atleta recebe um vermelho e está desqualificado para aquela partida. Depois de 2 minutos, o time poderá substituí-lo por outro jogador. 2 minutos fora. Se levar 3, é expulso e depois de 2 minutos, que é muita coisa pro esporte, né? O time pode substituir por um reserva. Atleta reserva. O cartão vermelho. Então, tá vendo como que existem formas variadas de comunicação sobre a atenção que demarca um agente a operar controle? O cartão vermelho direto é dado pelo árbitro quando o jogador comete uma falta mais grave. Então, mediante a falta grave. Falta grave. Ao receber o cartão vermelho, o atleta está fora do jogo e a equipe fica com um jogador a menos durante 2 minutos. Passado esse tempo, outro jogador pode entrar na quadra. Cartão vermelho seguido do azul significa que será feito um relatório sobre a situação após o jogo e o atleta poderá sofrer uma suspensão em um momento posterior à partida. Então, um pouquinho, o azulzinho, né? De forma irônica, né? A gente vai colocar o azulzinho aqui como uma seguido significa será feito relatório sobre a situação, ó. Significa que precisa de relatório, ou seja, é o comportamento grave, né? Comportamento grave. Quadra. Outro detalhe que eu acho legal. A quadra. A quadra, né? Porque imagina só, a gente está falando de uma dimensão que, olha só, a gente tem um plano. Só que o barato do plano são as marcas. E aí, ó, a quadra de handball possui dimensão de 40 por 20 metros, né? De cada lado estão os respectivos gols que medem 2 por 3 metros. Então a gente tem o gol aqui, ó, que mede 2 por 3, né? É o seguinte, 2 metros
por 3 metros. É mais ou menos assim, né? Tem o meio aqui e essas marcações aqui, ó. Pá. Que ajudam a referenciar o artista, o atleta, sobre as estratégias da equipe frente à localização. Curiosidades. Existe um certo efeito colinérgico que o artista, o atleta, ele adquire por passar tempo nessa área, né? Então tem essas questões que somente ao atleta existe a sensação de qualificação por utilização desse plano, né? Sobre os vários efeitos de adrenalina que ele colhe disso, né? Curiosidades. Curiosidade. Além do handebol de salão, a prática na praia começou a se expandir a partir da década de 80. Ainda que sejam semelhantes no handebol de praia, o tempo total da partida é de 20 minutos, portanto são duas partes de 10 minutos cada, com um intervalo de 5 minutos. Então, handebol de praia, década de 80. E partida de 20 minutos por parte. Bom, então é basicamente isso que a gente buscou saber a respeito dessa criação que fermenta os seres, né? Ou seja, ferramenta os seres sobre uma coletividade, né? Sobre um assunto em comum, ultraja os seres a decompor valor por operação de residir e se alimentar das regras, buscando a partir delas um objetivo, que é a vitória frente a essa cognição, esse efeito de se destacar sobre essa consideração imposta, né? Então é basicamente como se houvesse um diálogo, né? E aí dentro desses dois times, esse par, a gente tem 3 considerações. A gente tem o empate, né? E a gente tem o ganhador ou outro ganhador, né? Só que de certa forma, todos estão ganhando informações porque existem infinitas formas de atribuir dinâmica aos seres sobre esse plano. A gente tem um universo ali sobre aquele plano que coloca os seres em infinitos rendimentos dinâmicos de associação para qualificarem-se felizes frente às relações com a bola, né? Você vai pegando a bola e vai gerenciando. Só que o ritmo, ele vai colocando tudo a uma precisão. E aí o ritmo, quando muito preciso, ninguém consegue desarmar o ritmo, né? E aí a busca por esse ritmo faz o efeito de quadra
sobre aquela tensão nervosa, sobre a adrenalina, expedir a harmonia e demonstrar exponencialmente a harmonia que contamina, que conecta todos os seres que se dizem envolvidos com foco, com atenção. E aí isso desenvolve o efeito de harmonia para vários ângulos de agentes sobre a atenção a esse plano. E isso é quase que uma imagem dos indivíduos sobre a busca de sobrevivência ao plano de vida, né? Dos animais, das plantas, sobre as suas individualidades e suas regras depostas aos campos que eles ocupam, né? Buscando a imunização, a harmonia com o seu organismo, o seu interior. Então isso é bastante bonito porque existe essa troca de informação com o organismo que se diz uma dada vitória frente ao conselho rítmico que abala quando não seguido sobre essa concessão de valor que luta o tempo todo com o lado exterior para redimensionar o interior, uma dada situação positiva, né? Uma dada vitória, uma dada consciência de movimento, que isso é a caça à vida, falado no início do vídeo. Bom, então é isso. A gente fica por aqui e se vê num próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!